Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente do que a gente está acostumado a fazer. Estou com o meu multímetro aqui e com o que sobrou de uma placa de uma fonte aqui. De umas fontes que eu fiz orçamento, que eu mostrei aqui no canal, nenhuma das fontes valia a pena consertar. E esta fonte aqui, o cliente me deu como pagamento por ter feito o orçamento. E o pagamento meu por ter feito o orçamento inclui a retirada de peças, né, de componentes para fazer outras montagens, para analisar e coisa e tal. Como essa aqui foi uma fonte que não valia a pena consertar, porque estava estourado esses dois componentes aqui, com certeza estourou porque um outro componente ou outros componentes causaram problemas de excesso de corrente. Mas enfim, a placa está aqui, não vou utilizar ela para outra coisa, a não ser para mostrar que foram tirados os componentes. Aqui eu tenho componente retirado e tem outros componentes. Aqui eu quero dizer o seguinte, eu tenho dois pares de transistores aqui, que se assemelham muito a esses componentes aqui, mas esses aqui não são transistores, são diodos, mas não é alvo do teste desse vídeo, por isso que eu não vou mostrar nada sobre eles. E aqui são dois pares de transistores que estavam em duas fontes, eu tirei, e a gente vai testar aqui esses transistores para ver se estão bons. Se tiver bom, a gente vai fazer um projeto para utilizar eles e vou mostrar em um outro vídeo. Então vamos fazer o teste aqui. Bom, o multímetro, nesse caso aqui, sendo um multímetro digital, ele tem uma posição certa para ser medido, para fazer a leitura de componentes, né? Então eu vou colocar aqui, ó, na seção onde está diodo. E para fazer um desencargo de consciência, assim, vamos fazer um teste aqui para ver se não há problema nessas conexões ou nesse cabinho. Então eu vou colocar os conectores aqui, as pontas de prova em curto, juntas, né? Para ver se tem... Aqui é porque eu estou tremendo aqui, daí não dá certo. Então muita gente pensa que esses transistores, na verdade, são transistores de efeito de campo, que só porque estão em determinadas fontes de computador. Algumas fontes são realmente com efeito de campo, mas muitas fontes não são com transistores de efeito de campo. Aqui é um transistor similar, eu falei similar, ao TIP 31, por exemplo, porém com a tensão de trabalho bem mais alta. Então, sendo um componente com a mesma disposição de terminais do TIP 31, então eu acredito que aqui seja o base, terminal chamado base, aqui o terminal coletor e aqui o terminal emissor. Uma das coisas que eu tenho que ver, tenho que mostrar aqui é o seguinte, ó. Na maioria dos transistores de fonte de computador, o terminal coletor não tem contato com o dissipador. Não deve ter contato. Se tiver contato, é porque tem problema. Esse é um dos problemas que causa problemas em fonte, causa curto em fonte. Então esse isolamento aqui deve ser perfeito. Já vou aproveitar e fazer aqui, ó, coletor, isolador. Aliás, dissipador. Vou fazer o mesmo aqui. Então este não foi o problema que deu defeito nessa fonte. Então o problema não é defeito de isolamento. Mas então vamos fazer o seguinte, eu estou com o multímetro digital, então a ponta de prova vermelha vai na base do transistor. Como eu disse, isso aqui é um transistor NPN, e o terminal coletor é este terminal do meio. Então a leitura aqui deve ser de 500 a 700 para um transistor com essa junção boa. Vamos ver se dá isso? Então deu 550 e alguma coisa, essa junção base coletor está boa. A mesma medida a ser feita entre a base e o emissor, a leitura deve ser igual. Então a leitura aqui deve ser também de 500 a 700. Vamos experimentar. A princípio esse transistor está bom. Então vamos fazer um teste aqui de condutividade entre coletor e emissor. Tá ok.
Como tem alguns transistores desses que tem um diodo interno entre coletor e emissor, então convém fazer essa medida também entre coletor e emissor. Vê que eu troquei a posição das pontas de prova em relação à medida anterior. Não marcou nada. Então esse transistor está bom. Então aqui eu devo ter recuperado aí tipo R$10 por ter feito o orçamento naquelas fontes. Imagina assim, né? Eu calculo tudo assim, não sei. Agora vamos fazer um teste nesse outro transistor aqui. Imaginando que ele seja um NPN também, a base sendo este terminal e o coletor este terminal do meio, a mesma medida deve ser obtida aqui, a leitura, entre 500 e 700. Então essa junção base-coletor está ok. Da mesma forma, a mesma leitura deve ser obtida entre base e emissor. Então vamos fazer um teste entre 500 e 700, ok. Vamos fazer o outro teste aqui da coletor e emissor e vamos virar a posição das pontas de prova. Então os dois transistores aqui estão ok. Agora a gente vai ter que criar um projeto para utilizar esses dois transistores, né? Porque senão ele vai ficar avulso por aí. Mas de qualquer forma, já houve uma recuperação de componentes que é fácil de a gente precisar, às vezes no fim de semana, às vezes aparece uma fonte que queimou isso aqui, a gente já coloca no lugar, desde que seja igual. Aí é usado, transistor é o seguinte, transistor não tem meia vida, transistor ou está funcionando ou não está funcionando, é simples assim. Então aqui a mesma coisa, vamos fazer primeiro o teste de isolamento entre coletor e dissipador de calor, tá ok? Também está ok. Então também não foi esse o problema na fonte. Eu não falei o número do transistor aqui, né? Não falei, é 13007. Aqui também é 13007. E aqui também é 13007. Todos eles 13007. Transistor NPN, negativo de Cefet. Acompanhou até aqui para saber qual era o transistor, né? Tá bom. Bom, só pelo teste disso aqui, já vale um like aí, né? E não esquece de compartilhar com os amigos, coisa e tal. Agora nós vamos ver. Agora, se aqui tiver tudo bom, com certeza merece um bom comentário ali. Vamos lá, então. Então, ponta de prova vermelha na base, já que eu sei que ele é um transistor NPN. Então, ponta de prova vermelha na base, ponta de prova preta no coletor. A medida ali, a leitura deve ser entre 500 e 700. Ok, está funcionando, está ok. A outra junção, a mesma leitura. Então, aparentemente, esse transistor também está bom. Nós vamos fazer o teste entre coletor e emissor. Também está ok. Vamos recuperar mais 10. Opa, mais um transistor bom. Então, vamos caprichar aqui. Aqui da mesma forma, terminal base para o coletor, entre 500 e 700 deve ser a leitura, ok. Para o emissor também, entre 500 e 700, opa! Aqui, esse aqui não está bom. Esse transistor aqui está com defeito. Então pode ver, vamos fazer o teste de novo aqui, ó. Base para coletor. Está ok. Base para emissor. Não está ok. Então esse transistor está com defeito. Então agora vamos só fazer uma medidinha aqui, ó. Pode ver, ó. Este que está bom, não marca nada. E este que está ruim, marca alguma coisa. Agora, se eu fizer aqui, este que está bom, não marca nada. E este que está bom, marca alguma coisa, mas marcou menos de 500. Mas comprovadamente esse transistor aqui está com defeito. Então, este transistor da base para o coletor está marcando alguma coisa entre 500 e 700. Essa junção está boa, mas a junção base-emissor está ruim. Ok? Então, base-coletor também está ruim. Aliás, emissor-coletor também está ruim, porque base-emissor está ruim. Ok? Então, este componente aqui está com defeito. Então, quando o componente está com defeito, minha regra é o seguinte, eu dobro os terminais dele, só para me saber
que eu não posso utilizar ele, então não preciso testar novamente quando fizer uma ideia, né, de utilizar esses componentes. Só para mostrar aqui, um transistor é basicamente 2 diodos ligados no sentido de passagem de corrente. Então, ponta de prova vermelha no terminal sem o anel, ponta de prova preta no terminal com o anel. Virando, não pode passar. Qualquer coisa que passar, está com defeito. Então, aqui fiz o teste do diodo, passa no sentido, teste no diodo, passa no outro sentido. Aliás, quando eu falei aqui o contrário, não passa neste sentido, ponta de prova vermelha para o lado do anel não passa, ponta de prova preta para o lado do anel passa. Se der um valor muito baixo, diodo com defeito. Se der um valor muito alto, diodo com defeito. Tem que dar o diodo tem que dar entre 400 e 700. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Parece difícil, mas não é. É só prestar atenção. Lembrando que, só para lembrar, da base para o coletor passa e da base para o emissor passa. Ao contrário, não vai passar, porque a polarização aqui é de transistor do tipo NPN. Então, base, coletor, emissor. Pode ver, ó, não passa e não passa. Então, cuidado nessas confusões. A ponta de prova vermelha do multímetro digital deve estar colocada na base, medindo para o coletor passa e medindo para o emissor passa. É isso, até a próxima.